Olá, meus amados queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse dia de hoje, eu estou aqui para estar trazendo mais um código para todos vocês. E o código de hoje está relacionado sobre a promessa de Deus. Duas promessas têm acontecido em dois tempos. O primeiro tempo foi o tempo de Moisés. E o segundo tempo foi o tempo de Jesus, Filho de Deus. Moisés falou sobre algo muito importante para o povo naquela época. E Jesus também veio e falou sobre algo importante para esse tempo. Então, desvendando tudo, ou tirando a conclusão de tudo, Moisés falou sobre a terra prometida. E a terra prometida era Canaã. A terra que mana leite e mel. A terra que o Senhor tinha jurado, ter dado por juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E fez eles habitar naquela terra. Até que o tempo foi se passando, ter chegado a seca, como todo mundo sabe dessa história. O povo teve que sair de Canaã e se dirigir à terra do Egito, porque lá era o lugar onde tinha fartura e era no tempo que José estava no poder. Então o povo ficou ali muitos anos, 400 e poucos anos ali no Egito, até que Deus ele fez que um do meio de todos que vivia ali se tornasse o líder. Como todo mundo sabe quem foi o líder. O líder foi Moisés. No meio de tantas pessoas, Deus levantou um para ser líder. Deus ele preparou tudo certinho, capacitou e mandou que ele fosse até o Egito libertar o seu povo. Então Moisés, com a ajuda de Deus, com o auxílio de Deus, conseguiu tirar todo o povo do Egito. Deus fez milagres, maravilhas através de Moisés, que foi naquela época um grande varão, um importante varão, de nome e de respeito. Mas o tempo foi se passando, surgiram outros homens, depois de Moisés, Josué, que deu continuidade à obra do Senhor até chegar à terra que mana leite e mel. Depois que o povo já estava na terra que mana leite e mel, Canaã, Deus, ele, por um tempo, ele que é o rei de Israel. Ele fica como o rei de Israel, né? As ordens de tudo vinha da parte de Deus. De tudo que o povo ia fazer, vinha da parte de Deus. Até que o povo quis que ali tivesse um rei, como das outras nações, que também ficasse cuidando deles, dando ordem e tudo, protegesse e tudo. Então o profeta Samuel unge Saul para ser o governante de Israel e está ali como rei. Só que Saul ele perde o controle, deixa de obedecer o Senhor e perde o seu trono, sua autoridade, né? E tudo. E o fim de Saul é a morte. Ele morre, então ali já assume o trono Davi, que já tinha sido ungido, escolhido por Deus. E Davi ele tem o seu reinado muito bem, muito excelente, mas com o tempo Davi morre e aí surgem outros reis, os sucessores, ou aqueles que assumem o trono, né? E ali apacenta todo Israel, né? E que o tempo vai se passando, surge um profeta, louvado seja Deus, que fala sobre o Messias, a vinda do Messias, né? E tudo mais que ia acontecer.
Então, com o tempo que se passou, depois desse profeta chamado Isaías, Jesus chega, o Filho de Deus chega, a estrela brilha nos céus, e ali nasce o Salvador, o Filho de Deus, Salvador do mundo, o Filho de Deus. Então, com o tempo se passando, Jesus, ele dá início do seu ministério. Louvado seja Deus. Dá início do seu ministério. Ele vai até o Jordão, ali é batizado pelo João Batista. Ele vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites no deserto. Depois ele retorna à cidade. E a primeira pregação do Senhor Jesus é dizer: arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa, porque é chegado o reino do céu. Então Jesus já começa a falar sobre outra terra, que é a Nova Jerusalém. Não era aquela Jerusalém, não era aquela terra que Moisés falava, que emanava leite e mel, aquela terra que era a prometida do passado, né? A desejada, né? Do passado, não. Mas assim, a terra, né? Que Deus tinha preparado para o seu povo morar agora com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, agora com Ele. Então o Senhor ele começa a falar sobre esse lugar, que é a Nova Jerusalém, aonde Deus vai estar no meio do seu povo, né? E Ele vai ser o pastor, e será o único pastor. E louvado seja Deus, ou seja, é aquele que vai dar todas as instruções para o seu povo, é aquele que vai estar sobre o poder, é aquele que vai estar reinando sobre o povo. Então Jesus, ele começa a falar sobre esse lugar, começa a pregar sobre a salvação e a ida para esse lugar, né? Sobre a salvação e a ida para esse lugar. Então a promessa de Deus para o nosso tempo é essa. Não é alcançar Israel daqui da terra. Não é alcançar Jerusalém daqui da terra. É a Nova Jerusalém a qual o Senhor preparou. O Senhor disse para aqueles que esperam nele: não perturbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Há muita morada. Senão eu não tinha dito isso. Se não tivesse, eu não tinha dito isso. Eu vou para lá, preparar o lugar para vós, e voltarei para vós, para buscar, porque aonde o Senhor ele estiver, vós também vai estar com Ele. Está se tratando de sua igreja. Não é todo mundo que vai estar lá, gente. É aquele que confiou no Senhor, manteve firme na promessa do Senhor e não abandonou Ele por nada, nem por circunstância, e nem por perseguições, e nem por outras coisas semelhantes a isso, né? Aquele que manteve firme na promessa do Senhor. Só para trazer aqui um exemplo. Nem todas as pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida, em Canaã. Mas todos aqueles que estavam ali, quando ter saído do Egito, eles ouviram falar da terra prometida. E o lugar onde eles iam parar também, que era a terra prometida. Todos eles ouviram. Todos que saíram do Egito sabiam aonde seria o destino, né, de eles, né, ficar. Era Canaã, era a terra prometida. Só que nem todos que saíram do Egito e que ouviram falar desse lugar, para onde eles iam, não chegaram lá, não conquistaram a terra prometida. Então nem todos hoje que ouvem a palavra da promessa, nem todos que hoje ouvem falar sobre a salvação de Deus,
e aonde a sua amada igreja vai estar, o seu povo vai estar, nem todos vai estar lá, porque o próprio Senhor disse que nem todos que chamam o seu nome de Senhor, né? Nem todos que dizem o seu nome de Senhor será salvo. Mas Jesus, ele nos deixa um alerta, que se trata aquele encontro de Jesus com Nicodemos, ou o encontro de Nicodemos com Jesus. À noite, quando Nicodemo diz: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, esses sinais não aconteceriam se Deus não estivesse contigo. Jesus falou: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Então Nicodemo, ele disse: mas como pode um homem velho nascer de novo? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, porque aquele que é carne, que é Espírito é Espírito. Então Jesus, ele já começa ali já a alertar Nicodemo, que era um líder religioso e que conhecia a palavra do Senhor, a Torá, a Escritura Sagrada, né? Que conhecia, ele era um mestre também, um príncipe também, que fazia parte ali da corporação, né, de líderes, sacerdotes, levitas e tudo mais. Ele tinha ali acesso, né, a esses líderes. E a Bíblia vai se tratar que Jesus, ele disse isso. Então, se vós quer entrar nessa terra chamada a terra que Deus, agora, espiritualmente falando, tem preparado, que é a nova Jerusalém, que vai se tornar também fisicamente, tem que nascer de novo. Não quer nascer de novo. É de desprender de todas as coisas que te leva a ter uma vida carnal, que te leva a ter uma vida de pecado, uma vida, sabe, que Deus, ele não se agrada, mas se aborrece. Então, para isso acontecer, meu amado querido, não será diferente do povo do passado que alcançaram a terra prometida, que teve que permanecer de acordo com a vontade de Deus para alcançar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. A guerra do povo naquela época se tratava, sabe de quê? Contra os seus inimigos, os heteus, os amorreus, os jebuseus, né? E os cananeus e outros inimigos que na época se colocaram ao seu caminho para guerrear contra Israel. Hoje os nossos inimigos são os desejos da nossa carne, o que a nossa carne deseja. Se nós não sacrificar os desejos da carne, que são esses que são os nossos inimigos, nós não vamos chegar à terra que o Senhor prometeu através do seu Filho de dar àqueles que permanecer até o fim com Ele. Não vai alcançar. Então tá aí o código, né, para hoje, que se você está pensando de desistir, de parar, lembra, tudo nessa vida se passa, mas o que o Senhor, ele disse, não estão de passar. A Bíblia fala que passa céu e passa terra, mas a sua palavra não estão de passar. Não estão. Ela vai permanecer. Amém? Então permaneça firme na promessa do Senhor, não desista, não para, né? Mesmo que muitas das vezes, aparentemente, vai para acontecer o naufrágio, o barco vai para virar, mas você tem que permanecer firme. Tem um louvor que diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Eu tenho a fé de Abraão, né? Abre os seus olhos e vê o sobrenatural. Que tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. É forte esse hino, né?
Então é isso, pessoal. Amém? Que tem promessa de Deus e não desiste. Amém? Então nós temos que acreditar na promessa do Senhor. Mesmo que o mundo todo venha desacreditar da promessa do Senhor. Mesmo que todo mundo venha se desviar do caminho do Senhor, se corromper. Mas você tem que manter firme na promessa do Senhor. Tem uma palavra na Bíblia que fala que quando vir o Filho do Homem, está falando o Senhor, achar a fé na terra. Então quando ele vir, será como no tempo de Noé, não de Abraão, de Noé. A humanidade toda se corrompeu no tempo de Noé. A única pessoa que Deus olhou para a terra e se agradou foi de Noé. E ali bolou um plano de salvação, salvou Noé e a sua família. Então quando o Senhor vir, será que achará fé na terra? Porque o Senhor pode voltar hoje ou amanhã, ou depois da manhã, ou daqui para meia-noite. Será que você ainda está mantendo a sua fé desde o início, quando você começou, né, fazer a vontade dele ou entregou sua vida a ele? Porque tem pessoas que no começo era uma pessoa assim, sabe, tremendo na fé, na comunhão, era pessoas mesmo determinadas para as coisas de Deus e contava tudo que era das coisas de Deus. E hoje não parece mais ser aquela mesma pessoa lá do passado, e quando iniciou na casa de Deus, com aquela mesma fé, com aquele mesmo ânimo, com aquela mesma disposição. Hoje, para vocês verem que as pessoas hoje, elas procuram meios, né? E meios e formas de fazer do jeito que ela quer as coisas de Deus, se não fazer do jeito que Deus quer. Ela vai no dia que ela quer para a igreja, é muita coisa, né? Acontece, mas isso mostra que a pessoa está perdendo a espiritualidade do início, né? Está perdendo a comunhão, perdendo aquela vida, né? Aquela vida que ela tinha, aquele ritmo com Deus. Já ora menos, já jejua menos, já se consagra menos. Isso eu também falo para mim, né? Porque essa palavra também é para mim. E tudo mais. Mas nós não podemos perder esse foco, esse propósito, né? Porque isso vai nos ajudar. O Senhor, ele já mostrou o começo o Senhor já mostrou, né, o começo do ministério dele, como foi. Que foi de jejum e oração, consagração, santificação. Se separou de todo mundo, de todas as coisas. E ali, para se fortalecer. O que nos fortalece hoje, irmão, o que fortalece hoje é o nosso jejum, a nossa oração, a nossa comunhão, a nossa santificação, a nossa consagração, o nosso conhecimento a Deus, né? E o que faz nos permanecer firme e não fazer nós pecar é o temor a Deus. Quando você sabe que aquilo não é agradável a Deus, você pega e se afasta. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Deus abençoe.